Tudo bem, tranquilo, muito boa tarde Cristiano Panvec, boa tarde Lana, boa tarde Brasil. Boa tarde, Cláudio. Hoje mais um dia agitado, principalmente nos bastidores da política, porque nós tivemos aquela cerimônia que era prometida para este dia 10 de novembro, de filiação do Sérgio Moro ao Podemos. Quem acompanhou, dá uma pincelada pra gente do Minas Gerais, o que falou o Sérgio Moro, foi a Natália Pazzi aí em Brasília. Natália. Em discurso de filiação ao Podemos, o ex-juiz Sérgio Moro defendeu o combate à corrupção. Ele propôs a criação de uma Corte Nacional Anticorrupção e ressaltou a necessidade de se retomar a condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado e da reeleição para cargos executivos. Ele também enviou recados criticando os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de não poupar o governo Bolsonaro. Na verdade, Cláudio, nenhuma grande novidade aí no discurso do Moro. Dá uma movimentada aí nessa terceira via congestionada, como a gente vem tratando aqui nos bastidores do poder aqui na Rádio Bandeirantes, e agitou um pouquinho as coisas pro lado do presidente Jair Bolsonaro, que oficializou aí a filiação ao PL, já com data para filiação aí 22 de novembro. Tem gente, inclusive, tentando fazer com que o presidente anuncie hoje oficialmente essa filiação ao PL. Dá uma agitada, né, Cláudio? Mas não tem nenhuma grande novidade, não. Na verdade foi um discurso muito medíocre, né, eu achei. É um discurso que agrada a quem não dá muita importância a isso, assim, os eleitores, tem aquelas pessoas que são apaixonadas, aí não adianta você conversar sobre conteúdo, etc. O discurso foi um discurso que eu achei medíocre, eu esperava mais, mas de qualquer maneira é um discurso em que ele se posiciona, isso é bom, sobre determinados assuntos. Para um candidato isso é muito positivo, mas é um discurso permeado de lugares comuns, de obviedades que não ajuda muito a mudar voto, pelo menos por enquanto, daqueles que já têm uma predisposição para votar no Lula, ou votar no Bolsonaro, ou votar no Dória, enfim, pessoas que já têm a sua intenção de votos definidas, né? A sua intenção definida de votos. Mas de todas as maneiras ele parece empolgar o eleitorado ou os filiados do Podemos, que é preciso reconhecer, né? Ter a filiação e a candidatura de Sérgio Moro é algo que vários partidos sonhavam ter, mas foi o partido presidido pela deputada Renata Abreu, que é de São Paulo, que conseguiu essa façanha. Mas se bem que quem costurou mesmo esse acordo, esse convite, foi o senador Álvaro Dias. Essa candidatura do Moro deve ser a presidente, embora isso não tenha sido explicitado, mas é a expectativa do partido, segundo nos disse hoje a própria Renata Abreu, durante entrevista ao jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes. Ela disse que é essa a expectativa, de que ele seja candidato a presidente. E tem uma decisão que é importante, que sinaliza nessa direção, na medida em que a filiação do Sérgio Moro é ao Podemos do Paraná, que é o seu estado, né? Isso aí descarta aquela opção que chegou a ser até noticiada, era uma fofoca, mas ganhou ares de notícia, quando se disse que o Moro poderia se disputar o Senado pelo estado de São Paulo. A filiação dele ao Podemos e, portanto, o seu domicílio eleitoral no Paraná exclui essa possibilidade totalmente. No Paraná ele será candidato a presidente ou será candidato a algum cargo majoritário, certamente senador, quem sabe deputado federal. Isso se ele não for candidato a presidente, mas tudo indica que é candidato mesmo a presidente, né? Eu conversei com vários parlamentares, gente ligada ao Podemos, e eles estão assim empolgados, né? Estão absolutamente entusiasmados, consideram que o ex-juiz, ex-ministro já de partida tem ali entre 10% e 12% das intenções de voto. Portanto, um candidato de 2 dígitos de intenção de voto, que é uma coisa relevante, é preciso reconhecer. Mas ele jamais será o candidato de terceira via. Não é esse o projeto político dele, até porque a terceira via ele só tem adversários, né? O Lula é rejeitado, o Moro é rejeitado entre os lulistas, é rejeitado entre os bolsonaristas,
é rejeitado entre os tucanos, enfim, ele é rejeitado de uma maneira geral por todos os adversários, todos aqueles partidos que já têm pré-candidatos definidos ou estão prestes a fazê-lo, como é o caso do PSDB, que está entre o governador de São Paulo, João Dória, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidatos. Estes aí não vão, certamente, eles teriam dificuldades de somar com o Moro, digamos assim, apoiar uma chapa em que o cabeça de chapa venha a ser o juiz Sérgio Moro. Esses filiados do Podemos, com quem conversei, muito empolgados, viu? Imagina que eles sonham com a situação de segundo turno em que o Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, enfrente o ex-presidente Lula no segundo turno, né, que ele meteu na cadeia, como a gente se recorda, por corrupção, lavagem de dinheiro e crimes dessa natureza, né? Crimes contra o povo brasileiro. E eles falam no enredo de um filme no qual ele já tem até título definido, brincam com essa história, né? Seria um filme chamado O Juiz e o Ladrão. Lana, hoje o plenário virtual do Supremo encerrou o julgamento, né, que determinou a suspensão das emendas de relator, aquele repasse de emendas parlamentares que ficaram conhecidas no caso do orçamento secreto. O placar ficou 8-2 pela liminar da ministra Rosa Weber. Ela foi acompanhada por Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli. O primeiro a abrir divergência foi Gilmar Mendes. Na visão dele, seria prejudicial barrar as emendas, já que são usadas em ações de saúde pública, por exemplo, mas destacou que são necessárias melhores medidas de transparência, né, para aumentar a transparência em relação ao repasse de dinheiro público. Ele foi acompanhado de forma parcial pelo ministro Nunes Marques. Depois da decisão no Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou essa decisão do Supremo Tribunal Federal e apoiou os ministros do Supremo. Acho que os princípios da administração pública, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados, né, nessa forma aí de execução orçamentária. Então, eu acho que a intervenção do STF foi oportuna. Você tem que dar o máximo de publicidade, é princípio da administração pública, e aí conjugado com a eficiência, né? Eu não posso mandar um recurso para um lugar X que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. Né? Vamos lembrar que se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar, né? Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa sustentar.